Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a respeito do ciclone Bomba, que se abateu sobre a região sul do país, causando lá uma grande destruição na infraestrutura, na rede de telefonia fixa, mas também de energia elétrica, telhados de casas e prédios, mas também até o tombamento de container. Bom, a média dos ventos superaram 100 km por hora. E a pergunta fundamental é: o que causou tamanha destruição e o que é um ciclone bomba? Bom, nós sabemos, pessoal, que na verdade esse ciclone bomba, ele é um ciclone extratropical. Ele ocorre lá por um movimento que nós chamamos de ciclo genético, né? Entre uma massa quente quando ela encontra uma massa fria. Quando isso ocorre, eventualmente nós temos a condição da formação de uma baixa pressão atmosférica e os ventos se tornam ascensionais em velocidades cada vez maiores, tudo bem? Provocando então o fenômeno do ciclone extratropical. E esse ciclone foi chamado de bomba porque nós tivemos uma queda na pressão atmosférica de maneira muito acentuada e muito rápida. Quando nós temos uma queda de pressão muito rápida, né, e muito acentuada, a velocidade dos ventos normalmente ultrapassam os 100 km por hora. E foi exatamente isso que aconteceu na região sul. E aí, quando essa ventania, né, ciclônica extremamente acelerada, né, ela acaba passando por uma região que é densamente povoada, ou seja, que tem uma grande densidade demográfica, ela tem lá o condão de causar estragos gigantescos, né? Na região do Porto, lá em Santa Catarina, a gente chegou a ver, inclusive, o tombamento de container de cima de navio. Nós vimos lá telhados serem arrancados numa velocidade impressionante, placas, né, de publicidade, tombamentos de poste de energia e de telefonia, vimos até o tombamento de veículos, né? Bom, isso tudo faz parte, né, de um movimento considerado absolutamente natural. No entanto, os meteorologistas nos dizem que possivelmente, dado aí o agravamento do efeito estufa, que é o aumento da temperatura média global, talvez esses fenômenos se tornem mais frequentes em determinadas regiões do planeta. E uma dessas regiões é exatamente o sul do Brasil. O sul do Brasil, que é ameaçado por ciclone extratropical, desde sempre. Ocorre que a maioria desses ciclones ocorrem no oceano, causando lá, quando muito, a alteração lá do tamanho das ondas e a agitação do mar. Via de regra, poucos deles tocam, né, ao solo ou se aproximam, né, do território brasileiro. Desta vez foi diferente. Nós tínhamos uma massa fria que estava penetrando pela Argentina, que encontrou uma massa quente vinda do Paraguai e do Mato Grosso do Sul. Quando ocorre, então, né, o encontro dessas duas massas, eu tenho aquela condição ciclogenética que nós falávamos. Há muitas vezes uma queda abrupta de temperatura, o que faz com que os ventos, né, em redemoinho, ganhem velocidade de maneira muito acelerada. E, repito, ele foi chamado bomba nessa condição exatamente porque houve uma queda de pressão atmosférica muito acentuada, causando um movimento muito repentino e muito volumoso sob o ponto de vista ciclogenético, causando, então, ventos que são normalmente seguidos de tempestades na sua sequência. Legal? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Ciclone bomba no sul do Brasil. Então vem para cá, né? Primeiro é preciso a gente lembrar que esse ciclone bomba como assim foi chamado, é, na verdade, um ciclone extratropical.
Esse ciclone extratropical, ele é mais frequente no período outono-inverno, quando aí você tem o encontro de massas quentes com massas frias. E este que aconteceu no Brasil, né, foi exatamente uma dessas condições. Eu tinha lá uma massa quente, né, que vinha basicamente do Mato Grosso do Sul e Paraguai, que vai encontrar uma massa fria vindo da Argentina, já que nós estamos no período do inverno no hemisfério sul do nosso planeta. Bom, o encontro, né, dessa massa quente com a massa fria, ela acaba gerando um movimento que nós chamamos de ciclo genético. Esse movimento ciclogenético, ele é ampliado, né, quando eu tenho uma queda acentuada da pressão atmosférica. Queda acentuada da pressão atmosférica. E essa queda acentuada da pressão atmosférica vai causar um movimento ciclogenético bastante acentuado, o que acaba redundando lá numa ventania muito forte, com velocidades superiores a 100 km, seguido, normalmente, de chuva, eventualmente até de granizo. Então eu tenho aqui, né, que isso cria ventos superiores a 100 km por hora e normalmente é cercado de chuva após a passagem do ciclone. E foi mais ou menos essa receita que se abateu sobre a região sul do país, né? Ventos de mais de 100 km por hora, destruindo a infraestrutura de telefonia e energia elétrica, tombando veículos, arrancando telhados e placas, né, de publicidade, tombando, né, containers em navios, enfim, causando um grau de destruição bastante considerável. Então, observe aqui. Moradores da região sul do Brasil, principalmente dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, contabilizaram prejuízos após a passagem de um ciclone extratropical pela região, o ciclone Bomba, como foi batizado. Meteorologistas afirmam que é comum que ciclones como esse atinjam o Brasil, principalmente durante a primavera e o outono, as estações, né, de transição para o inverno e para o verão. No caso, no momento atual, nós estamos no inverno e, portanto, a sua ocorrência se dá ligeiramente fora, né, desse período. Mas por que este foi tão forte e causou tantos estragos? A força do fenômeno foi denominada pelo grande contraste entre as temperaturas que formaram o ciclone. Ele se formou a partir de uma massa de ar quente que estava perto do Mato Grosso do Sul e Paraguai, com outra massa de ar frio vinda do norte da Argentina, na região que chamamos de ciclogenética. Foi registrada uma queda de pressão muito forte do ar quente e isso deu mais força à atuação da alta pressão da massa de ar frio, o que acaba causando o movimento ciclogenético. Aqui embaixo, né, nós temos lá a presença de um ciclone extratropical já se transformando numa categoria
que normalmente nós chamamos de furacão. Na América do Sul, os ciclones extratropicais costumam ter origem no oceano, perto do litoral da Argentina e do Uruguai. O episódio observado, no entanto, teve início próximo ao Paraguai e seguiu pela costa sul brasileira. Em geral, ciclone é uma área de baixa pressão atmosférica. Isso acontece quando o ar se move para cima e, à medida que se afasta da superfície terrestre, provoca uma queda de pressão atmosférica naquela área. Essa atrai o ar de outras áreas, causando ventos que sopram em direção ao centro da formação do ciclone. Esses ventos, em ascensão, têm um movimento espiral, ou seja, conforme vão subindo, eles vão girando em volta do centro, fato que caracteriza o movimento ciclone. Lembrando, ciclone tropical é um termo geral para fenômenos que, dependendo da intensidade e da região em que ocorrem, podem ser chamados de furacão, de tufão ou ainda de tempestade tropical. Observe aqui, a área de baixa pressão da massa quente forma lá uma área ciclogenética, onde o vento, passa a circular, em torno de si e, ao alcançar, uma altitude mais elevada, se depara com um ar mais frio, causando a baixa pressão dessa área. Isso vai fazer com que haja convergência de ventos em direção à zona de baixa pressão, o que retroalimenta o sistema. O ciclone bomba, no caso, é um ciclone extratropical, ou seja, ele surgiu numa área subtropical. Vamos lembrar, Se nós caracterizarmos o Brasil esquematicamente aqui, você se recorda que o Brasil é cortado por uma linha imaginária, na sua porção norte, que é lá a linha do Equador. A linha do Equador, 0 grau. Esse grau aqui não tem a ver com temperatura, ele tem a ver com distância em relação a essa linha, E, portanto, nós temos uma outra linha imaginária que corta o nosso país, que é lá o Trópico de Capricórnio. E o Trópico de Capricórnio determina que os estados que estão abaixo dele estão numa zona subtropical, que é o caso dos estados da região sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bacana? Lembre-se que quanto maior a latitude, e a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador, Portanto, tanto para o sul quanto para o norte, quanto maior a latitude, e isso é válido tanto para o norte quanto para o sul, menor a temperatura. Tudo bem? E aí, a zona subtropical brasileira, que envolve lá os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, voltando aqui no material. O termo bomba vem dessa característica repentina, fruto da rápida queda de pressão, fato que determina qual será a potência da tormenta, gerando fortes rajadas de ventos acompanhadas de tempestades. A população aqui, em Santa Catarina, na área oceânica, se deparou com essa massa, de nuvens do ciclone se aproximando, do território das cidades litorâneas. Ele causa, basicamente, ventos mais fortes, muita chuva,
E a partir daí que se formam as frentes frias. Foram registradas rajadas de vento de 50 a 100 km por hora e o ciclone causou inúmeros prejuízos com a queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia, destelhamento de casas, tombamento de contêineres e automóveis, etc. Bacana? Bom, pessoal, cerramos então essa aula por aqui. Abraço imenso para você. Clique like.